Olá, a graça e paz. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Robson Charles e hoje eu quero trazer uma palavra de Jesus para a sua vida. E eu quero começar uma nova série aqui falando um pouquinho sobre como Jesus é conhecido, o porquê de algumas expressões e o porquê de Jesus ter nomes diferenciados, o porquê de Deus ser conhecido como nomes diferenciados na Bíblia. E a primeira expressão que eu quero trazer aqui para você, como Jesus, como Deus ficou conhecido aqui, como Jesus era chamado na Bíblia, se encontra no livro de Lucas. Eu quero ler aqui uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, que diz assim: E aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E lhe informaram: É Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se expôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E essa expressão que ela ficou muito conhecida por pessoas que são cristãs e por pessoas que não são cristãs, pelo cego que suplicava e clamava ali: Jesus, filho de Davi. E você sabe o porquê Jesus é conhecido como filho de Davi? Você sabe o porquê que esse cego clamou ali e expressou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim? Qual é a importância dele classificar Jesus ali como filho de Davi? Eu quero trazer algumas explicações que estão na Bíblia e o porquê que aquele cego exclamava esse nome, Jesus, filho de Davi. Você pode se perguntar, mas ele pode ter explicado Jesus, filho de Davi? Será que ele conhecia a árvore genealógica de Jesus? Será que ele tinha esse conhecimento para saber que Jesus era da descendência de Davi? Será que você se pergunta se esse cego ele tinha algum conhecimento, se alguém já tinha falado sobre ele, o que ele ouvia falar de Jesus para ele ter essa exclamação, Jesus, filho de Davi, e o porquê dele colocar e entoar e exclamar Jesus, filho de Davi? Qual era a importância de Davi ali nessa situação, sendo que Jesus era quem faria o milagre? Aqui na Bíblia que eu uso para estudar, é essa King James aqui, ó, de estudo, não sei se vai focar, mas é uma Bíblia King James de estudo, e ela traz algumas explicações aqui referente a isso. E aqui ela fala que o cego já tinha ouvido falar acerca dos rumores e sobre os títulos messiânicos que Jesus e as multidões haviam consagrado Jesus, as formas que Jesus vinha sendo falado. O nome de Jesus ele era muito comentado ali, as multidões começaram a falar: quem é esse que vem fazendo milagres por onde passa? Quem é esse que vem transformando inúmeras situações, que vem curando as pessoas, que vem transformando a vida das pessoas? E aqui, quando eles consagraram que ele era filho de Davi, culminaria com a sua entrada triunfal, porque ele era conhecido como Messias, o que seria proclamado rei pela vontade do povo ali em Jerusalém. E por que o povo falava que ele era o Messias, que ele ia ser o novo rei, ele ia ser proclamado como rei pelo povo? Porque ele realmente ele era da descendência real, ele era da descendência da linhagem de Davi. E não somente por ser da descendência de Davi, ele era proclamado como um filho de rei. Jesus ele era filho de Deus, então ele era o filho dos reis, do Rei dos Reis. Só por essa situação você já deveria chamar Jesus como filho de rei. Você deveria saber que Jesus ele vem de uma linhagem real, aonde devemos ali proclamar e devemos falar que Jesus ele era o filho do rei. E eu quero trazer aqui para você a passagem que diz, onde Lucas, que diz aqui no livro de Lucas, e explica a descendência de Jesus, e diz por que devemos sim afirmar que Jesus era filho de Davi, porque devemos ter essa convicção de explicar a descendência de Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, que diz assim: E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento que ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério
e ele era, como se dizia, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matete, que era filho de Levi, filho de Melque, que era filho de Jenai e filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, que era filho de Esli, que era filho de Nagai, que era filho de Maeté, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José e filho de Jodá, filho de Jonaã, que era filho de Ressé, que era filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, que era filho de Melque, que era filho de Adi, filho de Cossã, filho de Almadã, que era filho de Er, que era filho de Josué, filho de Eliezer, que também era filho de Jorim, filho de Mataté, que era filho de Levi, que era filho de Simeão, filho de Judá, que era filho de José, e filho de Jonã, que era filho de Aliaquim, filho de Maleaé, que era filho de Mané, que era filho de Matatá, que filho de Natã e filho de Davi. Então, nessa parte aqui, a Bíblia explica de uma forma bem simples a genealogia de Jesus e por que ele era chamado filho de Davi, por que ele poderia carregar esse título filho de Davi, porque ele era um herdeiro direto do rei, um herdeiro direto do trono de Davi. Mas continuando aqui, tem uma outra parte que reforça que Jesus era filho do Rei dos Reis, que continuando aqui no versículo 32 diz que era filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, que era filho de Boaz, filho de Salá, que era filho de Nasson, que era filho de Amamidade, que era filho de Abdimim, que era filho de Armi, que era filho de Esrom, que era filho de Pérez e filho de Judá, que era filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, de filho de Naor, que era filho de Serugue, que era filho de Hagaú, que era filho de Faleque, filho de Eder e filho de Salá, que era filho de Canaã, filho de Arfaxade, que era filho de Sem, que era filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Malalael, filho de Cainã, que era filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Então aqui, nessa parte da Bíblia, ela reduz de uma forma bem simples a árvore genealógica e a linhagem de Jesus. Então por isso tem a expressão Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa expressão ela é tida em vários versículos da Bíblia. Eu trouxe aqui mais algum versículo que diz em Mateus, no capítulo 9, no versículo 27, que e partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo, tem misericórdia de nós, ou algumas versões, tem de compaixão de nós, filho de Davi. Então, por muitas e muitas expressões na Bíblia, você vai ver que as pessoas clamavam a Jesus, falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o grande Deus dos deuses, que era pai de Jesus, ele era rei, então Jesus, ele era descendente real. E aqui também tem outras expressões que Deus era conhecido na Bíblia, e ao longo dessa semana eu quero trazer uma explicação simples sobre o porquê essas expressões tem na Bíblia, por que Deus era conhecido como esses nomes. Você já parou para pensar, ou você sabe o significado de porque as pessoas falam Yahvé, Rafá, Elohim, Shaddai, Jireh e Adonai? Cada nome desse tem um significado para Deus, cada nome desse dá uma qualidade para Deus. E ao longo dessa semana, a cada dia eu vou trazer um desses nomes e vou trazer uma explicação aqui baseada na Bíblia. O porquê que Deus é conhecido como Yahvé, o porquê que Deus é conhecido como Deus Rafá, o Deus Elohim, o Deus Shaddai, o Deus Jireh e o Adonai. Então, me acompanhe aqui durante essa semana, curte esse vídeo, compartilha, manda para as pessoas aí que você quer que tenha um pouquinho mais de conhecimento, que quer levar um pouquinho de conhecimento da Bíblia e não deixa de espalhar a palavra de Jesus. Às vezes você não sabe como ser a mão de Deus na vida de alguém e você podendo compartilhar esse vídeo, mandando para alguém aí, você acaba sendo um pouquinho aí a pessoa que compartilha a palavra de Jesus e que nos traz mais pessoas para o reino do Senhor, que esse é o objetivo, é ganhar almas para Jesus. Muito obrigado aí pela atenção, curte, compartilhe o vídeo e me acompanhe essa semana para você aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia.